Olá pessoal, aqui é Luiz Gustavo Flos, fazendo uma iniciação ao nosso checklist da soja 2024. Essa iniciativa que nós tivemos foi para recordar, junto com os nossos assinantes da Academia da Alta Produtividade, a importância de cada um dos temas que nós iremos trazer aqui para vocês. O checklist da soja nada mais é do que uma recordação para a gente lembrar se nós estamos pensando sobre aqueles pontos específicos para a nossa safra que vai começar. Em nenhum momento o checklist tem o objetivo de dar aula. Em nenhum momento nós estamos fazendo recomendações. O nosso objetivo principal é a gente recordar os principais pontos. Com tantos pontos que são necessários, aí para a gente estar pensando, aqui o nosso papel é recordar sobre cada um deles para ver se você não esqueceu. Obviamente, nós estamos aqui no YouTube de forma aberta, trazendo esse conteúdo, onde todo esse conteúdo já foi passado para todos os nossos assinantes da Academia da Alta Produtividade. E se você quiser ser um assinante, você pode entrar aqui na descrição do vídeo, onde tem o nosso link para você ser um assinante e ter acesso a toda a nossa plataforma e todo o nosso conteúdo. A Academia da Alta Produtividade não é só uma plataforma de cursos, onde tem cursos aprofundados sim, mas é o principal acesso que vocês têm para estar discutindo cada um desses temas comigo, né? Com 25 anos de profissão, nós vamos estar fazendo no próximo ano. Aliás, 2025 promete muito, porque nós vamos estar fazendo a festa de 25 anos, 15 anos da Academia da Alta Produtividade, um marco, né, inovador, pioneiro, de poder discutir temas agronômicos das culturas de grãos. Então, esse checklist aqui é para a gente estar recordando, então, cada um desses pontos, e aproveite os 11 episódios, né, começando hoje, o primeiro episódio hoje, e toda segunda-feira, às 18 horas, e vai estar disponível um novo episódio. Serão 11 episódios nessa nossa saga aqui para a safra 2024. Então, aproveite esse conteúdo, tenho certeza que vai ser de muito bom agrado de vocês para a gente fazer recordação. E como eu falei, quer se aprofundar? Nós temos um livro Arquitetando Plantas de Alta Produtividade, nós temos um curso só sobre soja de mais de 13 horas, fora todos os outros cursos de fisiologia, manejo de pragas, doenças, plantas daninhas, a parte de nutrição de plantas, manejo do solo, a parte biológica, isso tudo dentro da nossa academia você vai ter acesso. E também eu tenho falado muito dentro dos nossos episódios sobre o nosso anuário agronômico da soja. Esse ano de 2024 nós lançamos como um local para a gente armazenar todos os parâmetros e bases de manejo. A gente não consegue mais recordar tudo na cabeça, mas ter um PDF no celular que a gente possa recordar e lembrar é fundamental. Ou para aqueles que são nossos membros presenciais, um livro presencial, uma cadernetinha presencial para quando você precisar lembrar de alguma informação. Isso tudo faz parte da Academia da Alta Produtividade. Checklist é só um pequeno pedaço de recordação para se aprofundar, tanto é o que eu falo dentro dos grupos. Tá bom? Aproveite o conteúdo e hoje, no nosso primeiro episódio, obviamente, né, cada episódio está formado sobre as operações que acontecem, a ordem das operações que acontecem na lavoura. O primeiro episódio sobre dessecação, né? Então, como que a gente controla as plantas daninhas antes do plantio. Aproveite o conteúdo, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Vamos lá! Eu quero iniciar o nosso checklist da soja verão 2024, né, trazendo para vocês o nosso grande objetivo de nós fazermos um check, né, fazer o que é um check? A gente verificar, então, os pontos principais que nós precisamos ter no nosso planejamento da cultura da soja, já que nós estamos na iminência da implantação daqui a uns dias, e eu quero fazer esse checklist pelas operações que vão acontecer. Tá? Diferente do que eu tenho lá no livro, diferente do que eu tenho no curso, que é ser muito mais didático, prático, mas de uma forma didática, no sentido de a gente conhecer as partes da planta, né? Aqui no checklist eu quero fazer em função das operações.
e que é o que a gente vai agora estar colocando dentro de um planejamento. Nosso planejamento consiste em operações e nós temos que saber o que fazer em cada uma dessas operações, tá? Então, nesse sentido, né, eu dividi todo o nosso checklist em 11 episódios. Hoje nós vamos estar falando sobre o primeiro episódio sobre dessecação de plantas daninhas, tá? Então esse vai ser o nosso foco de hoje. A gente eu quero ser muito específico. O meu objetivo aqui com o checklist não é dar uma aula, né? Nosso objetivo aqui é a gente lembrar de fatores que são importantes na tomada de decisão sobre cada um desses fatores. Se você quiser ir mais a fundo sobre um determinado assunto, entender o meu posicionamento, entender melhor algumas questões, não se esqueçam, vocês têm o livro, né, que tem muita informação no livro. Segundo, vocês têm o curso do Arquitetando Plantas de Alta Produtividade, né, a Fisiologia e Manejo da Cultura da Soja. Lá nós estamos falando são quase 13 horas, se não falha a memória, 13 horas de aula sobre a cultura da soja. E vocês têm um outro manual que esse ano nós deixamos para vocês, que é o Anuário Agronômico da Soja, tá? Esse aqui é o que eu imprimi, tá? Esse aqui é o impresso. O anuário tem muitas informações que eu for falar para vocês, está aqui para vocês poderem verificar aqui dentro, tá? Ele está em PDF, disponível para todo mundo em PDF, e eu mandei imprimir esse material para quem faz presencial, né? Nós temos os 2 grupos presenciais no Rio Grande do Sul, que receberam já no mês passado. Quem não recebeu, não teve presente, vai receber na semana que vem, que nós vamos ter encontro, eu vou estar levando junto. E para os nossos grupos presenciais in company, que nós temos com algumas empresas, eu deixei impresso somente para esses. Quem é online, quem tem assinatura online, né, do nosso Master Estrategista ou do Expert Soja, né, qualquer um dos planos, está disponível na nossa plataforma lá, na forma de PDF que vocês têm acesso. Então, eu quero deixar muito claro, a gente vai fazer um check, mas o objetivo aqui não é dar aula, é a gente relembrar alguns fatores que são importantes, e se você quer se aprofundar, tem o material aí disponível, e depois, claro, trocar alguma informação, tirar alguma dúvida direto comigo, seja online aqui ao vivo, ou depois no nosso WhatsApp a gente vai estar trocando informações, tá bem? Então, só para dar o preâmbulo, pessoal, como que vai ser os nossos 11 episódios a respeito do checklist da soja verão 2024-2025, que estamos dando o pontapé inicial. Muito bem, eu queria recordar com vocês o que é importante na minha visão, tá? Eu tenho um prazer muito grande de poder não só conhecer a planta, né? Porque muitas pessoas acham que eu sou fisiologista, né? Na verdade, eu sou fitotecnista. O que o fitotecnista faz, né? O que o fitotecnista faz? O fitotecnista olha as plantas de uma forma ampla, tá? Uma forma mais ampla. Ele não fica olhando somente sobre um prisma, que muitas vezes nós temos profissionais que olham um determinado prisma de forma profunda, né? Nós temos então o herbologista ou o especialista em plantas daninhas, temos o fitopatologista nas doenças, o entomologista nas pragas, o fisiologista conhecendo por dentro da planta, né? Mas qual que é a minha visão? Sempre foi minha visão, e essa minha visão de consultor, quando eu comecei há 24 anos atrás com consultoria, a gente precisava estar olhando a planta de uma forma um pouco mais ampla, né? Não só sobre um olhar de uma situação específica, que muitas vezes isso não condiz à realidade. Então, como que a gente consegue concretar essas diferentes áreas? E esse foi o meu objetivo, né? Concretar as diferentes áreas, conhecer essas diferentes áreas, por isso eu consigo debater com cada um desses especialistas. E por quê? Porque eu tenho a visão do campo, eu tenho a visão do ampla, né? Até porque quando a gente é consultor, né, a gente brinca que o que a gente menos muitas vezes, é ser agrônomo, engenheiro agrônomo. Muitas vezes a gente é muito mais psicólogo, né, financista, outras ações do que propriamente engenheiro agrônomo. Essa é a brincadeira que a gente faz porque a gente se envolve com diferentes situações.
E essa foi minha visão. Obviamente, a partir do momento que eu comecei a parte de pesquisa com a estação experimental, a gente precisava olhar várias situações. E um dos objetivos lá atrás foi justamente não comprar uma ideia sem conhecer exatamente para que ela serve. Então, por isso que eu sou muito pragmático nas situações. Nós temos que entender as situações. E eu sou muito crítico hoje a profissionais que fazem experimentos fechados, não tão abertos, e começam a falar bem de um determinado produto ou de um determinado manejo sem conhecer o amplo espectro, e todo mundo fica apavorado. E nós estamos no mundo dos cortes. As pessoas só olham os cortes, não olham o contexto. Então, por isso que o Conexão Pro aqui, o checklist é importante para a gente poder olhar com maior profundeza, tá? A gente tem que olhar não só os cortes, mas olhar os porquês das coisas. Então, nesse sentido, com relação ao controle de plantas daninhas, e aqui eu quero falar mais especificamente na dessecação, tá? Quando nós falarmos de herbicida em pós-emergência da soja, nós vamos ter um outro cheque, né? Um outro episódio só para isso. Hoje eu quero falar sobre dessecação. Quando nós falamos de dessecação, o principal ponto que nós temos são as plantas daninhas resistentes a determinados grupos químicos, né? Principalmente a glifosato. Tá? Não é só glifosato. O glifosato, um tempo atrás, era a salvação da nossa área. Hoje ele está entrando, né, como eu brinco, como um excelente adjuvante muitas vezes. Mas que ele controla, tem muitas plantas daninhas ainda sensíveis a glifosato. Então, por isso a importância dele estar presente nas nossas recomendações. Então, eu gosto de separar os herbicidas em 3 grandes grupos, tá? Então, o vermelho, que são os herbicidas de controle total, que eu estou chamando de HCT, né, herbicida de controle total, que são aqueles herbicidas dessecantes, no caso, paraquat e diquat, eles são dessecantes, ou aqueles de ação total, né, que não tem amplo espectro de controle. Claro, fazendo as vírgulas, obviamente, com aquelas plantas daninhas que já têm resistência ao grupo químico. Então, quem que entra dentro dos herbicidas de controle total? Glifosato, paraquat, diquat e glufosinato de amônio. São esses 4 grupos. Daqui a pouco o pessoal do Brasil está, mas paraquat no Brasil não pode, por isso está o asterisco. Mas eu tenho gente aqui dentro da nossa academia da Bolívia, do Paraguai, que nessas regiões, nesses países, ainda é permitido o paraquat, tá, pessoal? Então, vocês aí da Bolívia e do Paraguai, pessoal, aproveite, porque o paraquat está fazendo uma falta tremenda no Brasil hoje, porque é um produto que tinha um controle muito importante. Então, assim, quando nós falamos em dessecação, não importa quantas dessecações nós vamos realizar antes da semeadura, né? Normalmente é 1 ou 2. Tem algumas situações de 3, mas aí são mais específicas, tá? Que não vai entrar nessa regra aqui dentro do que nós estamos falando. Normalmente é 1 ou 2. Depois nós vamos falar por quando que é 1 e quando que é 2. Por que eu faço um aplique-plante, entre aspas, ou eu preciso antecipar essas dessecações para ter um controle? Lembrando sempre que nós temos hoje muitas plantas de difícil controle. Sempre nessas dessecações tem que, de forma obrigatória, tem que ir um herbicida de controle total. Nós só temos que conhecer um pouco mais isso, né? Lembrando que glifosato ele é sistêmico. Então, se eu aplico na base, nas folhas de cima da planta daninha, vai ser absorvido e vai translocar na planta inteira. O glufosinato tem essa característica também, mais lenta do que o glifosato, mas tem essa ação. Já o paraquat e diquat, eles são herbicidas de contato. Então, só vai existir morte da parte da planta aonde o herbicida entrar. Por isso que paraquat e diquat tem que ter molhamento, não é só cobertura, pessoal. Porque cobertura depende de qual a folha que você vai estar trabalhando. Você tem que ter penetração na planta daninha. Tem que chegar nas folhas do bacheiro. Então isso depende do tamanho de gota, pressão, não deixar que essa gota possa ser evaporada tão facilmente, então não pode ser tão pequena que vai causar esse tipo de problema. Tá? E até para casar com os herbicidas corretos. Paraquat e diquat não casam com outros herbicidas sistêmicos. Por quê?
Porque ele entra rapidamente na planta e ele mata, ele não deixa translocar, ele cria uma barreira. Então, por isso que nós temos que pensar que produtos sistêmicos casam com produtos sistêmicos. Produtos de contato casam com produtos de contato. Isso é uma regra geral, pessoal. Existem exceções, existem questões para a gente complementar? Sim, tá? Eu não gosto de criar assim, ó, é 8 ou 80, mas tem certas situações que a gente precisa saber, que se a gente misturar, nós vamos perder eficiência. Muitas vezes está jogando dinheiro fora. Então, vamos pela regra, vamos conhecer a regra principal, para depois nós conhecermos, então, as possibilidades que existem de aplicações, tá? Então esse é o objetivo principal nessa nossa discussão, tá bom? Segunda caixinha importante a gente relembrar, são os herbicidas de controle específico, estou chamando aqui de HCE, herbicida de controle específico, tá? Quem são eles? Basicamente são os grupos dos auxínicos, né, que eu estou dando aqui o exemplo do 2,4-D de Dicamba, mas não podemos esquecer dos outros auxínicos, como o alaxifem, né, que hoje está entrando muito pela Corteva junto no Paxeu. Nós temos o triclopir, tá, que para mim hoje o triclopir é o melhor auxínico que nós temos no mercado. Né, quando a gente compara os auxínicos, o triclopir tem dado resultado diferenciado, mas é um produto que precisa dar um período maior de carência entre a aplicação e o plantio. Então, são características específicas. Tá? Nós temos o fluroxipir, que tem um controle um pouquinho inferior a dicamba, em muitos casos até inferior a 2,4-D, inferior ao triclopir, mas tem uma grande vantagem que você pode fazer a aplicação depois plantar. Então, por exemplo, quando a gente sabe que... Por isso eu não sou fanático por produto, mas também não coloco nenhum tipo de produto no lixo. A gente tem que saber utilizar essas informações ao nosso favor. Então, por exemplo, se eu sei que fluroxipir é um produto que eu posso fazer um aplique-plante, por exemplo, que é um auxínico, mas ele é inferior a outros, então ele vai patinar, eu tenho que saber com o que eu vou estar aplicando em conjunto. Qual outro herbicida que eu vou estar colocando em conjunto que vai me acelerar essa morte? Então, pessoal, é isso que eu quero chamar a atenção para vocês, o cheque aqui de vocês. Saber o que? Não existe um único produto. Né? Eu tenho comentado, assim, muitas vezes o pessoal pergunta, posso aplicar 2,4-D puro? Você pode fazer o que tu quiser na tua lavoura. Mas a gente precisa saber quais são as consequências dessas questões. Tá? Então, por isso esse cheque nosso também. Tá? Então, lembrar dos auxínicos. Qual é a grande vantagem dos auxínicos? Eles são sistêmicos. Então, auxínicos casam com quem? Glifosato e glufosinato. Tá? Então, qualquer auxínico casa muito bem com glufosinato e glifosato. Nenhum auxínico vai casar bem com paraquat e diquat, pessoal. Não casa bem. Nós temos influências negativas, existem antagonismos aí, nós vamos complementar. Tá bom? Então, lembrando aquilo que eu falei, tudo você pode, tu quer fazer o que quiser, você faz na tua lavoura. Mas, de forma mais inteligente, é dessa forma. Outros que são de controle específico, a gente pode falar dos graminicidas, né? Os ACCase, do grupo dos ACCases, que são os FOPs e DINs. Eles também são específicos, por isso que eu já coloquei aqui graminicidas. Eles vão controlar folhas estreitas. Eles também são sistêmicos e demoram para matar quando a planta daninha é muito grande. Então eles também casam com glifosato e com glufosinato. Tá? Depois nós temos os herbicidas do grupo do ALS. Né? O que é o ALS? É diclosulam, clorimuron, metsulfuron, os iodosulfuron no inverno, né? Não é o caso da soja, o imazetapir, imazaquim, todos esses são ALS. Tá? Então, ALS, eles têm uma característica de certa sistematicidade, só que são muito lentos, são muito devagares, tá? Mas eles podem casar junto. A questão do sítio de ação são um pouco diferente, né, do que esses outros dois que eu falei, dos auxínicos e dos gramicidas. Então a ALS até casa com qualquer tipo de herbicida de controle total.
O que eu quero que vocês lembrem agora é que nós estamos com muitas plantas daninhas resistentes a ALS. Muitas plantas daninhas. Então, não pense assim ó, de colocar único controle específico, um ALS, que daqui a pouco vai sobrar muita planta daninha. Nós temos buva resistente a ALS, nabo, nós temos picão, leiteiro, o que mais que nós temos? Nós temos uma infinidade de situações. Tem muitas situações que a ALS não está mais tendo controle. E eu vejo o pessoal ainda colocando muito assim, ó, clorimuron, clorimuron, clorimuron. Cuidado, pessoal. Não estou dizendo que clorimuron não possa ser utilizado. Pode, até porque tem plantas daninhas que tem um bom controle ainda com clorimuron. O que eu quero chamar a atenção de vocês é: conheçam a lavoura que vocês vão estar fazendo a aplicação. Conheçam o histórico dessa área para vocês fazerem essa aplicação. Tá? Esse é o principal. Se vocês não conhecem o histórico, vão para aquilo que é mais pé firme. Não corram risco. Tá? Esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Tá? Protox, nós temos aí Protox. A maioria dos Protox são específicos para folha larga. Né? Tipo o Saflufenacil, né? O HIT, é só folha larga. Cobra, né? O Lactofen, por exemplo, é só folha larga. O único produto Protox que a gente tem dois produtos hoje Protox que são possíveis de controlar folha estreita, que é a flumioxazina. Vai me falhar o nome agora do outro. Vamos ver aqui dentro do nosso arranca-rabo aqui, ó. Ó, Protox. Onde estão os Protox aqui, ó? Tá aqui, ó. Tá faltando aqui. Agora fui pego ao vivo aqui, ó. Um Protox não tá aqui na lista, pessoal, que precisa estar aqui, que vai me falhar o nome agora, que é um lançamento que aconteceu no ano retrasado, que tem capacidade de também ter controle de folha estreita, tá? Então eu vou anotar essa situação aqui para mim não me esquecer, tá? Nós temos que colocar lá e fazer essa atualização do anuário. Então só existem 2 Protox, tá? E depois eu trago para vocês no grupo para me lembrar aí o nome, tá? Que podem ter controle de folha estreita. O resto é só folha larga. Então eu queria chamar essa atenção para vocês. Outra questão: o único produto que pode gerar um pequeno, e não é um grande residual, é um pequeno residual, é a flumioxazina, tá? E quando eu falo pequeno, pessoal, já vou mostrar um gráfico para vocês entenderem o quanto pequeno é esse efeito residual, tá? Mas ele tem um efeito, mais do que efeito residual, é efeito nas raízes, que é diferente do efeito do ALS. Então, se o ALS tem um efeito na germinação, o efeito também vai acontecer na germinação por parte da flumioxazina, mas vai agir via raiz principalmente. Tá? Por isso que é interessante o seu uso. Por isso que hoje a flumioxazina, para mim, é uma ferramenta que precisa estar muito em conjunto. Os Protox hoje são importantes. E nós temos inibidores de carotenoides também, que são ferramentas importantes, né, como específico, principalmente para ter folha larga, ter folha estreita, dependendo da cultura, mas na soja, principalmente folha larga, tá? Inibidores carotenoides, a gente pode casar também, principalmente com produtos, com herbicidas de controle total, como glifosato e glufosinato, mais sistêmicos. Protox casa com qualquer tipo de controle total, tá bem? E dentre os herbicidas residuais, né, aqui eu coloco, em primeiro lugar, aqui a piroxasulfona, tá? Mas assim, ó, não é uma ordem por tempo de ação, tá? Mas que isso depende de vários fatores também, não é uma regra, né? Isso aqui é uma forma mais didática da gente entender. A piroxasulfona tem um residual maior que o diclosulan, que tem maior que o sulfentrazone, né? Aliás, o sulfentrazone é outro Protox aqui que tem um certo residual também, né? Então a gente não esquecer.
clorimuron, mazetapir, mazaquim, a flumioxazina, essa metalaclor e a trifluoralina que eu separei que ele é específico para folha estreita, tá? Aqui, ó, piroxasulfona tem um efeito muito bom para tudo que é planta daninha de semente miúda, tá? Semente miúda vai controlar muito bem. Buva vai controlar muito bem, né? O que ele não controla muito bem? Ele apanha leiteiro, picão ele pode apanhar um pouco, nabo ele apanha, né? Mas todos os outros ali, né? Erva de Santa Luzia, erva quente, todas essas semente miúda, a piroxasulfona vai muito bem. Como essa metalaclor também, né? Porque são primos, né? São irmãos, na verdade. São irmãos, não são nem primos, são irmãos, né? Primo seria a atrazina deles. Né? O primo deles é a atrazina, só para vocês terem uma ideia. Que não é o caso aqui da soja que nós estamos falando aqui, tá? Diclosulam, hoje, dentre os ALS, é o que deixa maior efeito residual, né? Por isso que muitas vezes o pessoal quer diminuir a dose, né? Porque acaba dando uma segurada na soja. Pode segurar em áreas que tem baixa matéria orgânica e baixa argila. Por quê? Porque ele fica persistente na área, concentrações mais altas, e não é sorvido. Por isso que a gente trabalha com doses mais altas de pré-emergente em solos com mais argila, né? Para que o período residual seja maior. Áreas mais arenosas, doses menores, porque o período residual é maior. Tem menos sorção, tem menos perdas, né? Então, por isso que a gente trabalha dessa forma. Eu queria chamar a atenção aqui para o caso dos ALS, que hoje a maioria dos produtos pré-emergentes. Até um tempo atrás eu tinha uma posição de tentar retirar os ALS das nossas aplicações. Por quê? Porque como nós tínhamos muitas plantas daninhas resistentes a ALS, né, a nossa suposição é, bom, se tem resistência a ALS, então nós temos que diminuir o uso desses pré-emergentes. Só que se soube, né, de trabalhos que foram realizados já há alguns anos, e eu tenho comentado isso já há algum tempo, alguns anos nos Estados Unidos, que mostram que os ALS ainda têm efeitos sobre plantas daninhas na forma de pré-emergência. Tá? Então aquilo que a gente imaginava que pudesse ser uma restrição, né? Porque quando a gente aplica um LS numa planta daninha resistente a LS via foliar, via pós, a gente não tem controle. Mas eles têm efeito na germinação. Tá? Então por isso que a gente pode continuar utilizando a ALS mesmo sabendo de plantas daninhas que têm de difícil controle. Tá? O diclosulam tem uma lipatina para a questão das gramíneas, tá? Para a questão de folhas largas, aí, é um produto muito bom, tem um grande período residual, né? Então tem uma grande vantagem. O sulfentrazone é um produto que tem um efeito residual específico, mas tem que cuidar muito a questão de qual tipo de planta daninha. Então, o sulfentrazone hoje está entrando muito bem onde tem problema de algumas plantas um pouquinho mais complexas, né? Principalmente no caso de algumas plantas que a gente tem aí no dia a dia, né? Por exemplo, nós temos aqui quero tentar lembrar o nome aqui, por exemplo, vassourinha de botão, ele vai bem, tá? Buva, ele tem um bom controle, né? Então, nós temos algumas plantas daninhas que ele tem um controle diferenciado. Por exemplo, para mim isso não é diferenciado para buva, por exemplo. Ele não tem nada de muito forte pensando em buva, né? Mas trapoeraba seria talvez a planta daninha mais específica seja trapoeraba. Então, só para recordar um pouquinho sobre isso, tá? Então, clorimuron, mazetapir, mazaquim, tem que cuidar dessa questão das plantas que a gente vai estar trabalhando. Flumioxazina, para mim é uma ferramenta interessante. E flumioxazina, para mim, não entra sozinho. Não pode entrar flumioxazina sozinho, único como pré-emergente, porque o pré-emergente dele é muito curto. Né? Essa metalaclor é uma ferramenta interessante, eu coloquei aqui mais embaixo essa metalaclor,
porque ele vai brigar muito com a trifluralina com relação a folhas estreitas, tá? Então a trifluralina é específico para folha estreita, não tem nada para folha larga. Então é interessante estar trabalhando um produto mais específico para folha estreita, principalmente quando nós temos o problema de capim amargoso, tá? Amargoso é o grande problema nessas questões, tá? Bom, olá, você que é técnico agrícola, engenheiro agrônomo ou mesmo produtor rural, você não pode perder a assinatura da nossa Academia da Alta Produtividade. Todos esses assuntos que estão sendo tratados nesse vídeo e muito mais detalhes para você conseguir, então, alcançar altos tetos produtivos. Nós temos a mentoria nossa, informações atualizadas toda semana, nosso banco de cursos online dentro da plataforma. Para você conhecer mais e ser um master estrategista, entre aí no link que está na descrição do vídeo ou coloque sua câmera do celular no QR Code que está aí na tela. Tenho certeza que você não vai se arrepender, está na melhor plataforma de maior conhecimento sobre as culturas de grãos que nós temos no Brasil. Entre lá e para você continuar assistindo esse vídeo, tenho certeza que você vai querer saber muito mais. Aguardo vocês todos por lá. Bom, colocando de forma específica aqui, ó, as estratégias de controle. Estratégias de controle. Eu tenho basicamente 3 tipos de estratégias, apesar que lá no curso eu falo um pouquinho mais, mas eu vejo que nós temos 3 tipos de estratégias. Eu estou falando aqui de estratégias, pessoal. Quando eu vou fazer a dessecação e eu tenho plantas de difícil porte, e eu tenho algumas plantas que são muito altas, que criam um efeito guarda-chuva para as plantas de baixo, ou seja, quando eu vou fazer a aplicação, eu não consigo chegar nessas folhas do bacheiro, como está aqui mostrando, né? Mostrando aqui, ó. Eu tenho planta verde mais intensa aqui no bacheiro e tenho uma planta mais alta. Não importa o que é aqui em cima, tá? Aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser uma planta de cobertura, uma gramínea, pode ser uma planta de folha larga. Não me interessa. Aqui, tendo o guarda-chuva e eu não consigo chegar no alvo, porque a gente não consegue muitas vezes chegar no alvo, e por isso que as plantas daninhas criam resistência, inclusive, porque recebem pouco produto, eu preciso fazer uma aplicação sequencial. Tá? Então, qual que seria o padrão quando eu tenho guarda-chuva? Usar um produto de controle total e um produto específico. Mas o que eu uso de específico? Eu preciso olhar quem que é meu guarda-chuva. Tá? Eu tenho que matar meu guarda-chuva. Se o meu guarda-chuva é um amargoso, aqui eu tenho que entrar com um herbicida, um graminicida junto, por exemplo. Se aqui o meu guarda-chuva é buva grande, folha larga, eu preciso trabalhar com oxínico. Então, por isso que a gente precisa entender a lógica do sistema para a gente saber qual produto utilizar. E cada área vai ser uma área, pessoal. Por isso que não tem como a gente fazer commodity das nossas lavouras. Nós temos que entender um pouco mais esses fatores. Quando a gente mata esse guarda-chuva, a gente vai levar aí em torno de 15 a 20 dias para morrer. Aí que a gente vem com uma segunda dessecação, com o herbicida de controle total, e o herbicida, pode entrar um herbicida específico, se a gente tiver necessidade, junto uma questão de um residual, tá? Outra situação que nós temos aqui é quando a gente, principalmente no inverno, em algumas, ou pós-milho, né? Pós-milho ou pós-trigo, que a gente colhe a cultura de inverno, a gente tem direto as plantas daninhas germinando ali. A gente pode fazer muitas vezes uma única aplicação, um herbicida de controle total, junto com um produto específico e um residual, já fazer essa aplicação, né? Ou podemos pensar em algumas situações, né? De fazer essa aplicação mais cedo, 10 a 15 dias, para fazer a entrada e entrar a aplicação, tá? Eu acabei não colocando uma das estratégias aqui, que é o seguinte. Vamos dizer o seguinte, eu não tenho problema de guarda-chuva, ou seja, eu não tenho uma planta cobrindo a outra, eu tenho alvo, mas eu tenho dentro dessa área uma planta daninha de difícil controle, tá? O que é uma planta de difícil controle? São aquelas plantas que a gente tem patinado bastante, que é o caso de buva,
É o caso de Trapoeraba, é o caso de Amargoso, Pé de Galinha, entre outros, né? Vão lá no curso, eu até discuto um pouco essas de difícil controle mais efetivas. Mas aquelas de difícil controle, que tem daqui a pouco até vários grupos químicos resistentes, nós temos dificuldade de controlar. Se eu tenho esse tipo de planta daninha, mas eu tenho alvo, eu não tenho guarda-chuva, qual que é a melhor ferramenta que eu tenho? Eu trabalhar com sequencial, né? Aplicação sequencial, mas não aplicação sequencial de 15, 20, 25 dias de intervalo. Não, tem que ser uma sequencial curta. O que é uma sequencial curta? Eu entro hoje com produto sistêmico, por exemplo, glifosato ou glufosinato, junto com um auxínico, por exemplo, e dentro de 3 a 5 dias, tá? No máximo 7 dias. Então eu coloco 3 a 5 como ideal, porque se eu perco esses 3 a 5 eu tenho uma margem. Entre 3 e 5 dias eu entro com um produto de contato, tá? Entro com um produto de contato. Por que tem que ser sequencial curta? Eu não posso passar de uma semana. Porque se eu aplico um sistêmico, essa planta daninha é resistente, ela começa a ganhar, depois de uma semana, ela começa a ganhar vigor de novo. Ela começa a rebrotar, ela já vai ter nova energia. Se eu entro com herbicida muito tarde, eu vou ter dificuldade de controlar ela. Então eu tenho que entrar 3 a 5 dias depois com um novo produto para dar mais uma porrada nessa planta. Tá? Então, tem algumas situações que o pessoal tem trabalhado que não é o praxe que eu utilizo, mas, por exemplo, Centro-Oeste, né? Trazendo o Altieres lá como fonte disso, ele trabalha ao contrário nessas plantas daninhas, principalmente Amargoso, por exemplo, Pé de Galinha, ele trabalha um produto de contato primeiro e depois um produto sistêmico. É uma opção? É, né? Mas eu ainda prefiro essa curta, né, nesse formato que eu tô comentando com vocês, que é justamente esse período muito curto dessa utilização, tá bom? Então assim, ó, quando que a gente faz sequencial curta? Quando nós temos uma planta de difícil controle, que ela já é resistente a vários grupos químicos, e eu tenho o alvo perfeito, tá? Eu tenho o alvo perfeito, eu não tenho guarda-chuva. E aí que vem aquela situação, quando que eu preciso fazer 3 aplicações? Quando eu tenho um guarda-chuva, eu antecipo aí 30, 40 dias antes do plantio para matar esse guarda-chuva. Se lá embaixo eu tenho uma planta de difícil controle, eu tenho que fazer a sequencial curta, tá bom? Deu para entender aqui, pessoal, quando que a gente faz um, quando faz outro, como se posiciona? Eu vou ficar à disposição de vocês aqui para a gente poder discutir sobre isso, então acho que aqui ficou mais claro, tá? Então aqui, ó, só para relembrar essa questão do uso dos pré-emergentes, hoje eu coloco assim, ó, como fundamental pré-emergente, fundamental, tá? Então, olhando assim, ó, se eu tenho amargoso, pessoal, eu preciso trabalhar um pré-emergente, é trifluralina ou piroxasulfona com os melhores, tá? Eu não tenho esse problema, eu tenho só folha larga, diclosulam é um belo produto junto com piroxasulfona, tá? Então, cuidado aqui, ó, por exemplo, não trabalha só fluoxazina, tá? Não trabalha só fluoxazina, trabalha fluoxazina com um produto, porque assim, ó, esse tipo de produto, piroxasulfona, fluoxazina, se eu aplico, né, e eu tenho planta verde, parte desse produto não vai para o solo para criar residual. Ele vai ser metabolizado pela planta daninha, então eu vou perder efeito residual. Então por isso que fluoxazina para mim é muito mais eficiente como um pós-emergente, né, pós-emergente da planta daninha, né, na dessecação, do que um produto que eu vou deixar residual no solo. Tá? Então recorda sobre essa situação. Outro ponto importante que eu queria deixar aqui dos pré-emergentes. Aplique planta e planta e aplique. O que eu faço, Gustavo, sobre isso? Pessoal, não foque na operação, se aplique planta e planta e aplique. Foque na questão climática. Foque na questão climática. O grande problema, independente se aplique planta ou planta e aplique, é eu aplicar, eu plantar, ou eu plantei, apliquei, e dentro de 3 a 5 dias depois do plantio vem uma chuva. E aí essa chuva leva, principalmente com uma intensidade maior, leva o produto para dentro do suco, aumenta a concentração e é aí que eu perco planta e o desenvolvimento. Tá?
Então assim, ó, olhe mais o clima. O ideal seria ter no mínimo 5 dias, 5 a 7 dias, vamos colocar mais claro, 5 a 7 dias sem chuva nessa área, tá? Sem chuva nessa área. Então eu me permito muitas vezes antecipar a aplicação do pré-emergente, mesmo que eu diminua um pouco mais o meu residual, mas para mim não interferir na minha vaca leiteira, na minha planta que eu estou colocando ali, tá? Outro ponto importante. Se eu aplico um pré-emergente com planta verde, na planta daninha verde, na dessecação, essa planta verde vai me absorver parte desse produto. Isso é comum, não são todos os produtos que fazem isso, tá? Mas, por exemplo, piroxasulfona faz, flumexazina faz muito disso. Clorimuron faz, tá? Eles perdem bastante. Então eu perco o efeito residual. Então, por isso que eu preciso fazer uma dessecação e depois aplicar o herbicida residual. Aí eu tenho perda de ingrediente ativo. Agora, eu não tenho planta verde, mas eu tenho uma palha. Se eu tiver muita palha e aplico um pré-emergente, aonde que vai estar o pré-emergente? Na palha, ele não vai estar funcionando. O efeito do pré-emergente é no solo. Então precisa ter uma chuva para que esse produto lave dessa palhada, vá para o solo para começar a funcionar. Senão não vai funcionar. Então, eu vejo muitas vezes o pessoal se preocupando, eu aplico e planta, eu planto e aplique. Não! Se eu tenho palha, antecipa essa aplicação antes de uma chuva, deixa chover, né? Deixa esse herbicida ir para o solo e aí você planta. Esse seria o ideal. Pessoal, de novo, é claro que eu sei muito bem como que funciona o dia a dia, que muitas vezes é pauleira. Mas eu estou falando isso para vocês, quando vocês tiverem um problema que aconteceu, por causa dessa questão de chuva, você já sabe o porquê e não ficar apavorado, tá? E aí o que vocês precisam fazer? Por isso que a gente trabalha... Qual que é o grande problema de pré-emergentes? Ele dificulta a formação de raízes da soja, tá? Esse é o principal problema. Então, por isso que a gente promove o uso de produtos, extrato de algas no tratamento de semente. Por isso que a gente promove extrato de algas ou vegetais na fase vegetativa, justamente para promover essas raízes. Então não se desespere, mas tenta minimizar. Obviamente a gente tenta minimizar os problemas que podem acontecer. Mas não vamos colocar assim, eu tenho visto muito assim, o pessoal 100% preocupado com fitotoxicidade. Claro que a gente precisa se preocupar. Pessoal, mas não é o fim do mundo fitotoxicidade também. Dependendo da fitotoxicidade, não é o fim do mundo. A gente tem que saber como a gente pode interagir com essa planta para diminuir o efeito, não para resolver, para diminuir, tá bom? E para terminar aqui, pessoal, eu queria só relembrar junto com vocês têm aqui, no anuário, né? Aqui trago para vocês essas planilhas aqui, posicionando melhor a questão assim, dos produtos químicos. Pode estar faltando algum, esse é o objetivo, esse primeiro ano aqui foi para a gente colocar o máximo possível, mas nem tudo a gente consegue ser perfeito, mas a ideia é a gente estar atualizando esse anuário, todos os anos a gente poder atualizar, colocar novos produtos que estão faltando, os produtos que são lançados, a gente posicionar e vocês terem mais informações, tá? Esse é o objetivo do anuário, tá? Você um arranca-rabo nessas questões, até com base de dose, né? Não é recomendação, não é receita de bolo, mas base de doses até para serem utilizadas, tá bom? Então aproveite esse anuário. Para quem não baixou ainda, está lá na plataforma da Academia da Alta Produtividade, lá em Anuário Agronômico Soja. Podem baixar o PDF no celular de vocês. E quem tem encontros presenciais, me procure que eu vou ter para distribuir aqui o impresso também, tá bom? Aí eu não consigo mais decorar todas as doses não, pessoal. É muito produto, é impossível a gente ficar decorando. E tem certas coisas que de vez em quando dá um tilt agora, que nem eu estava dando tilt desse outro produto que agora eu até vi que não está aí. Então, são situações para a gente estar sempre melhorando, tá bem? No coração do agronegócio, as escolhas moldam os destinos. Mas quando a decisão é muito importante, com quem você conversa? Em quem você confia? O agronegócio é um campo de desafios e incertezas. Para um produtor ou profissional do agro, definir o caminho certo pode ser solitário e muitas vezes complexo. Cada dia é um novo teste,
dezenas de variáveis e a imprevisibilidade da natureza. É um jogo delicado entre o controlar e o soltar, entre o recuar e o agir na hora certa. E é neste momento, quando o poder da escolha está nas mãos do produtor, que a Academia da Alta Produtividade entra no jogo para ganhar. Uma fonte séria e confiável de conhecimento, inovação e parceria. Um espaço onde as melhores mentes se reúnem para compartilhar experiências e insights. Mais de 20 anos de pesquisa e milhares de ensaios. Porque uma escolha bem feita não só transforma os negócios, mas também define o futuro. Entre para a Academia da Alta Produtividade, uma comunidade de conhecimento do agro, um ecossistema das culturas de grãos. Você nunca mais vai se sentir sozinho. Academia da Alta Produtividade, plantando conhecimento, colhendo resultados. Um produto do Grupo Floss. O Grupo Floss nasceu há 23 anos atrás com o intuito de poder estar levando conhecimento agronômico para produtores e posteriormente para levar a técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos e com isso fazer com que eles tenham atualização e manejo das principais culturas produtores de grãos de uma forma muito mais eficiente. Como a gente já atingiu dentro da pesquisa quase 10 toneladas de soja por hectare, atingir isso não é do dia para a noite e não existe produto milagroso ou bala de prata. Existe todo um processo para ser realizado. Então, nesse contexto todo, se nós temos um teto produtivo alto, por que todo mundo não está atingindo esse teto produtivo alto? Vamos esquecer os 10 toneladas, vamos falar de 6 toneladas, que é o desejo de todo mundo hoje ter 100 sacos por hectare de média de propriedade. Por que não se atinge essa produtividade? Porque nós temos muitos fatores que envolvem. Então, o nosso intuito, quando a gente fala de Academia da Alta Produtividade, não necessariamente é atingir 100 sacos, mas o máximo de produtividade em cada uma das realidades locais, sobre o relevo, solo, clima e as condições que eu posso me envolver com isso. Eu recordo muito quando meu pai falava que em 1975 existia uma cartilha da Embrapa de como produzir 25 sacos de soja por hectare. Naquela época, 25 sacos de soja era uma excelente produtividade. Hoje não paga arrendamento, não paga os custos de produção, muito menos vai gerar renda. Se nós temos aumento de custo e o produtor não determina o preço do seu produto, só tem uma forma que está na mão do produtor poder aumentar a sua receita, é com aumento de produtividade. Se não aumentar a produtividade, ele não vai ter margem suficiente para gerar o que a gente chama de sustentabilidade. Obviamente, quando nós temos solos com baixíssima matéria orgânica, baixíssima argila ou a falta de algum tipo de condição, como por exemplo chuva, nós não vamos atingir tetos produtivos mais altos. E nós devemos saber quanto investir para nós chegarmos ao teto mais importante. Então nós temos lavouras de 60 sacos por hectare é o máximo, outras de 70, outras de 80, outras são 100. Mas se está produzindo 100, é bem possível que tenha metros quadrados produzindo 150. Então por que ele não consegue traduzir aqueles 150 para uma área maior? Então são fatores que envolvem que a gente precisa saber conduzir para chegar a um teto produtivo mais alto. E muitas vezes está, a partir do solo, esse tipo de condição. Quando você olha o Brasil cresceu no interior e hoje tem as agrometrópoles, elas foram desenvolvidas a partir da produção de grãos. Não a partir da produção de gado, não a partir do reflorestamento, não a partir de outros tipos de atividades como mineração, mas com a produção de grãos. E por que isso acontece? Porque a produção de grãos se faz através de famílias, e as famílias tendem a fazer os investimentos de forma local, fazendo com que haja desenvolvimento da sua comunidade. Isso é um pouco, acho que, o legado que a gente quer deixar para que as futuras gerações também pensam de uma forma mais racional a produção de grãos. Não de uma forma como meu avô fez, como meu pai fez,
mas o que eu posso estar fazendo para frente e principalmente com pessoas com credibilidade. Não com picaretagem, não de qualquer forma, mas aquilo realmente que possa estar desenvolvendo a produção de cada um.